Bom dia, pessoal. Liderar grandes transformações é ter a coragem de atravessar o desconhecido e ajudar as pessoas a atravessarem a incerteza rumo a um futuro melhor. Eu sou Marcelo Cabral, sou diretor sênior de Supply Chain da General Mills, com 25 anos de experiência em Supply Chain, vivendo grandes transformações pela Unilever, Johnson & Johnson e General Mills, no Brasil, em países pela América Latina, na França e nos Estados Unidos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer o convite da Ciclo para estar aqui nesse momento, para falar de algo que cada dia mais está corrente, e muitas pessoas até cansadas já de ouvir na organização, que é a palavra transformação. A todo momento é transformação, 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 seja ela planejada, seja ela não planejada, dado que a gente não controla o que está ao nosso entorno. Nós sabemos que as grandes transformações que tiveram sucesso e foram bem implementadas, elas começaram pela coragem de um líder de desafiar o status quo, de desafiar um modelo tradicional existente, visualizar um futuro e construir essa jornada até esse futuro. E é sobre essa minha coragem de liderar grandes transformações, eu quero dividir um pouco com vocês esse aprendizado que eu tive nesses anos liderando transformações por essas empresas e países por onde eu passei. Meu primeiro aprendizado é que, por mais que a palavra transformação está muito corrente no nosso dia a dia, e a gente mal termina uma transformação para começar outras duas, a transformação em si, ela gera nas pessoas muita insegurança, até uma certa instabilidade, um medo. Então, naturalmente, as pessoas, elas não embarcam naturalmente nessas grandes transformações, pelo contrário. Inicialmente, você encontra até uma certa resistência das pessoas em adotarem um novo modelo, de embarcarem nessa jornada de transformação. Não por falta de vontade, nada de ruim relacionado a isso, mas é a natureza humana. É importante o líder ter essa consciência de que a natureza humana é ficar onde o conhecido, onde algo estável é propício, está garantido, ao invés de mergulhar em alguns processos que geram insegurança, medo, receio. E as transformações em organizações, especificamente falando, elas mexem com interesses pessoais, elas mexem com opiniões, com visões diferentes dentro de uma organização. Então é realmente importante para o líder ter essa consciência, saber ler esse tabuleiro com as peças que ele tem na frente dele, não apenas para construir um plano ou uma estratégia, mas para sim conseguir mobilizar a organização e saber mexer, posicionar as peças que ele tem no tabuleiro de uma forma que ele consiga avançar e facilitar o processo de transformação. Porque naturalmente as transformações geram nas pessoas essa insegurança. Então é importante para o líder ter uma característica de persistência, de resiliência, e a gente vai falar disso nos próximos minutos, mas também é importante ter a coragem de iniciar uma transformação, iniciar uma mudança, considerando os aspectos estratégicos, criando a visão de futuro, mas também considerando principalmente o aspecto humano. Essa sensibilidade humana, a sensibilidade de como lidar com o ser humano dentro das suas inseguranças, com as suas incertezas, e criar um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas consigam, né, derrubar essas barreiras, essas inseguranças e essas incertezas, para aí sim fazer parte da transformação. Então, o papel do líder, mais do que a estratégia, a visão, é também saber lidar com esse comportamento humano. Então, esse aprendizado durante a minha carreira foi importante para conseguir ter sucesso em algumas implementações e grandes transformações e garantir que fosse realmente uma transformação não apenas no PowerPoint, mas que na realidade isso fosse implementado. Então, aqui sim é o papel do líder de saber criar as condições necessárias dentro da organização para que aquela transformação aconteça. Não como algo imposto, mas sim algo que as pessoas realmente comprem essa transformação e queiram fazer parte dessa jornada. Então, um exemplo que eu trago, que eu vivi há alguns anos atrás, lá em 2018 e 2019, era um projeto que eu estava muito seguro que ele deveria acontecer na empresa atual, na General Mills, de uma reconfiguração, um redesign de manufatura dentro de supply chain. Porém, a posição que eu tenho hoje, ela estava vaga naquele momento. E ficou vaga por 1 ano. Mas eu tinha certeza que aquela era a decisão correta de prosseguir com essa transformação. É claro que quando eu apresentei para o CEO,
ele, né, e muito genuinamente e com certa razão, ele teve uma insegurança, dado a magnitude do projeto, dado a magnitude da mudança, avançar com uma iniciativa como essa, com uma posição dentro da, né, da liderança da América Latina, tão importante e vaga. Mas eu tinha certeza que aquele era o melhor caminho. Então, eu tive a percepção de que antes de avançar realmente de aprovar essa iniciativa, eu precisava criar as condições ao meu redor para que essa iniciativa tivesse sucesso. Então, o primeiro passo foi entender a matriz de decisão, mapear exatamente quem eram os apoiadores, quem tinha entusiasmo em relação à iniciativa, quem tinha receio, quem realmente era contra. Então, mapeando isso, eu comecei estrategicamente a entender quem poderia ser meus aliados e influenciar, porque esse é o papel do líder, construir uma coalizão para essa transformação acontecer. E encontrar esses aliados no começo é importante, porque eles ajudam, literalmente em uma batalha, a quebrar as primeiras barreiras no início de uma grande transformação, que são os questionamentos, e que nesse caso eram justos. E conforme esse processo foi avançando, os meus aliados foi o CFO, foi o CRHO naquele momento, e eles começaram a me ajudar não só a defender a iniciativa, mas ajudar realmente ao progresso, a construir essa iniciativa junto ao time de liderança. E com isso eu fui percebendo, não existia realmente pessoas contra a iniciativa. O que existia era a mesma insegurança que eu via no CEO, em outras pessoas na organização, em relação ao tamanho, a magnitude, o potencial impacto dessa transformação no business, especificamente aqui do Brasil. Então, essa coalizão, a gente conseguiu avançar com a aprovação do projeto, conseguiu, né, influenciar e trazer mais a liderança totalmente a favor da iniciativa. A iniciativa ela foi aprovada, ela foi implementada, e foi uma iniciativa longa, porque foi mais de um ano entre a aprovação e a execução, porque é algo grande. Tinha-se muito, né, receio em relação aos potenciais impactos do negócio, que no final, dado a coalizão, dado, né, a esses aliados, a empresa toda embarcou nesse processo, e realmente com uma comunicação muito clara, transparente, frequente com toda a organização, trazendo as pessoas certas para participar do projeto, com um change management muito bem estruturado. No final, depois de um ano, o projeto foi finalizado, foi entregue, o resultado não teve... Desculpa, o impacto negativo não aconteceu, pelo contrário, virou como um modelo de implementação para essas mudanças físicas entre manufatura, logística. Foi um projeto muito importante que financeiramente trouxe todos os benefícios que se esperava, mas o sucesso dele realmente se deu pelas pessoas que acreditaram, não uma única pessoa, não algo top-down, mas as pessoas acreditaram que era possível e participaram dessa construção. E aí que realmente, no final dessa jornada, o meu principal aprendizado foi que, realmente, o líder, ele não tem só o papel de fazer plano, de colocar tudo no PowerPoint, de desenhar a estratégia, não. Ele tem realmente a tarefa de conseguir criar as condições para que as transformações aconteçam. Isso vai muito mais além do que simplesmente ideia, criar plano. Ele vai realmente de entender o lado humano dessas transformações, entender genuinamente quais são os riscos, o medo dentro da organização e transformar esse medo em engajamento, trazendo as respostas que a organização precisa. Então, esse caso me deu a visão clara de que o líder tem esse papel, sim, de criar. Ele precisa ter a coragem de criar as condições para avançar com essas transformações. E fazendo, né, liderando essas transformações, eu também aprendi 3 pontos que para mim são cruciais em uma jornada de transformação que eu gostaria de dividir aqui com vocês. O primeiro é criar clareza, basicamente propósito. O segundo é a energia para você mobilizar a organização. E o terceiro é a resiliência para quebrar barreiras. E esse percurso, em qualquer jornada de transformação, o líder ele precisa, na minha opinião, no primeiro ponto, construir a clareza, dar a clareza para a organização de onde se quer chegar. Então, esse propósito da transformação é muito importante. Como você constrói esse propósito? Para mim, é deixando claro de onde nós estamos indo, para onde nós queremos ir e qual é o benefício desse caminho, o porquê que nós queremos chegar até lá.
As pessoas precisam entender o porquê vai ser requerido um esforço nessa jornada. Sem esse entendimento, a transformação dificilmente ela vai ter sucesso, porque as pessoas não conseguem visualizar exatamente qual o benefício que eu tenho lá na frente. O porquê eu quero fazer essa transformação? As transformações elas não falham por falta de estratégia. As estratégias elas são bem desenhadas, elas são bem feitas, a visão às vezes ela está clara. Transformações elas falham porque esse lado humano, né, de você conseguir criar o engajamento da organização é onde geralmente as transformações falham. Elas não falham porque o PowerPoint estava tudo bonitinho, falando passo a passo como fazer, mas na realidade, o quanto você conseguiu mexer, né, ali, até certo ponto, com o coração das pessoas para avançar nessa transformação. Então, o papel do líder, quando ele cria esse propósito, é influenciar e muitas vezes inspirar as pessoas a quererem fazer parte dessa transformação. Porque senão, isso perde o sentido. A transformação simplesmente se transforma em algo de insegurança, de medo, e é o que muitas vezes a gente vê acontecer. E o status quo, muitas vezes, ele é uma barreira, ele é um modelo muito bem implementado. Então, criar esse propósito, para mim, é o primeiro passo de sucesso numa transformação. Que leva ao segundo, que é justamente a energia que você precisa despender para criar um engajamento do time. E isso requer energia, requer você ouvir genuinamente esses receios, esses medos, ouvir sem julgamento, ouvir, assim, realmente absorvendo o que as pessoas querem te falar e você criando, novamente, o termo que eu uso, essa segurança emocional, essa segurança psicológica para as pessoas, para elas se sentirem em um ambiente que elas fazem parte e que elas podem contribuir. Quando você não cria esse engajamento, o medo, a incerteza, ela permeia e pode virar uma barreira que mata uma transformação logo no começo. E você não consegue nem iniciar esse processo de mudança, porque pode se criar uma resistência dado a esse medo tão grande que a chance de sucesso é muito reduzida. E quando você cria o propósito, tem a energia para mobilizar a organização, as pessoas dentro dessa transformação, a certeza que eu tenho é que muitas barreiras vão aparecer. Sejam elas no começo, sejam elas no meio, no final. Durante toda a mudança, as barreiras vão acontecer. Porque ao mesmo tempo que você está liderando e transformando alguma coisa, você está preparando o futuro, muitas coisas ao seu redor estão acontecendo e que você não tem controle. E não necessariamente o ambiente onde você estava aqui no começo é o mesmo ambiente durante essa transformação. Então você lê, né, como o ambiente tem se moldado, os riscos que aparecem, as barreiras que aparecem, você conseguir manter esse engajamento gerado com a clareza de propósito que eu mencionei anteriormente, ajuda o time a te ajudar a quebrar essas barreiras. E é preciso resiliência. Liderar transformações é um exercício muitas vezes cansativo, muitas vezes exaustivo para o líder. E ter essas pessoas junto com você, engajadas a te ajudar, com a clareza de propósitos que você deu no começo, isso vai garantir o sucesso da transformação. Muito claro, dar a clareza do propósito, do porquê nós queremos transformar, a energia para mobilizar a organização e gerar o engajamento que nós precisamos, e gerar a participação que nós queremos nessa transformação, e ter a consciência que as barreiras vão aparecer, onde elas não podem ser um impeditivo, elas não podem te desanimar. Você não pode perder em mente o foco que você tem, né, o propósito que você estabeleceu lá na frente para você chegar nesse resultado. Nesses 3 pontos que eu divido com vocês agora foram muito importantes para mim, uma iniciativa que eu liderei, uma transformação que eu liderei nos Estados Unidos. E o contexto foi logo que eu mudei, se não me engano, em 2022, quando eu mudei para os Estados Unidos, e me deram uma tarefa de modernizar a forma de trabalho de time de engenharia global que atuava pelo mundo. E era uma cultura e um modelo muito enraizado de década, onde se tinha, né, uma crença de que a única forma de se executar projetos pelo mundo eram com recursos internos, com aquele processo estabelecido, literalmente por décadas. Inclusive, um time muito experiente que trabalhava fazendo a mesma coisa da mesma forma por décadas. Então,
eu senti que não seria uma mudança, uma transformação fácil. Mas, de novo, o meu propósito estava claro. Mas mesmo com um propósito claro, as primeiras barreiras começaram a aparecer quando uma pessoa do time virou para mim abertamente e disse: esse modelo é impossível de ser implementado. Nunca vai ser implementado. Porque a gente está há décadas, e essa é a única forma aceitável, confiável de executar projeto. Uma frase dura. Assim. Uma segunda disse: mas esse modelo que você quer trazer, você veio para cá para eliminar os nossos trabalhos, nosso posto de trabalho, para ter externo agora. Então, era um ambiente, numa língua nova, uma cultura nova, num ambiente difícil, relativamente até hostil em alguns momentos, mas eu tinha claro o propósito, que não era esse medo que eles traziam, não era esse o propósito. O propósito era realmente a gente modernizar a forma de trabalho para trazer mais flexibilidade na forma de trabalhar, modernizar no sentido de trazer novos capabilities para dentro da empresa e conseguir dedicar tempo dos meus recursos internos para inovar e resolver problemas de negócio ao invés de ficar executando tarefas operacionais. Então, esse propósito estava muito claro para mim. E com esse propósito, com essa clareza de propósito, eu consegui influenciar a liderança a suportar, a dar o apoio, para a gente continuar essa jornada de transformação. O segundo passo foi mapear exatamente quem estava entusiasmado, quem via oportunidade, quem queria transformação, e realmente quem questionava e criava essas barreiras, para, entendendo que uma transformação cultural ela é longa, não apenas de meses, mas muitas vezes de anos, começar com esse grupo que tem um entusiasmo, que vê como oportunidade, começando com pequenos pilotos, né, fatiando essa jornada em passos e não querendo resolver tudo de uma vez, e não querendo mudar tudo de uma vez, mas fatiando essa iniciativa com pilotos pequenos, onde eu conseguiria usar esse time que tem uma facilidade, que vê a oportunidade nesse novo formato de trabalho. Eles começaram a adotar, os resultados começaram a aparecer, e com as pequenas celebrações, esse time começou a influenciar o outro lado. Então começou a derrubar as barreiras. Então com esse engajamento, com essa motivação, que o time que iniciou essa jornada mais otimista e vendo os resultados, eles começaram a influenciar o outro lado para transformar realmente a cultura na forma de trabalho. Então os resultados foram aparecendo, essas pequenas celebrações servem de exemplo não só para manter o engajamento, mas para ajudar a tirar esse ceticismo e quebrar essas barreiras que muitas vezes outras pessoas têm. E no final, já no segundo ano, se não fosse esse modelo de trabalho, nós nunca teríamos implementado o volume de projeto do ano seguinte. Foi a primeira vez na história que a empresa passou a marca de $1 bi em investimento, e com aquele modelo de trabalho antigo, com certeza seria impossível trazer a agilidade e suprir as necessidades de negócio que a companhia tinha se fosse usando só o modelo antigo. E aí o aprendizado que eu tenho aqui é que o líder, ele tem que ter a coragem de realmente ser persistente para remover essas barreiras, remover esses questionamentos, principalmente no início. O início é mais difícil, no início você tem barreiras duras ali e você não tem nenhum resultado preliminar, você não tem nada que mostre num primeiro momento que possa motivar as pessoas. Então aqui, realmente o líder, ele tem que ter uma persistência e acreditar naquele propósito para realmente fazer a transformação acontecer. E resiliência para não desistir no meio do caminho. Porque os questionamentos vão aparecer. Os resultados, muitas vezes, eles não são imediatos, eles demoram algum tempo. E você não pode esperar ano para o primeiro resultado bem, senão a estrutura, o time, a organização, ela despenca, ela deixa de acreditar na organização. Então, o líder ter essa persistência, ter a coragem de ter a persistência e a resiliência para conduzir a mudança, mesmo em situações adversas, de questionamentos, às vezes muitas pessoas ainda não crerem na transformação, essa energia para o líder é muito importante. Eu mencionei a palavra resiliência, que a gente ouve muito por aí, em grandes transformações, o líder ele precisa ser muito resiliente, não é pouco, não é muito resiliente. Muitas vezes, até a um certo ponto de cuidar de você mesmo para não chegar à exaustão, dado as barreiras que se criam durante esse processo, durante essa jornada, que muitas vezes é uma jornada longa. Então,
E criando e sabendo que é uma jornada longa, por mais que você tenha um propósito, o que eu mencionei anteriormente é muito importante. Você fatiar essa jornada em pedaços. Nenhum time consegue trabalhar por meses ou anos sem ver alguma coisa concreta, sem poder celebrar algum progresso. Então você conseguir quebrar essa transformação em etapas menores para conseguir comemorar as pequenas vitórias, continuar gerando engajamento, continuar influenciando a organização a acreditar naquela transformação, é super importante, porque senão aquela energia começa a se dissipar, começa a se dissolver, e o engajamento pode realmente matar uma transformação que pode ser muito promissora. As transformações, elas são longas, e essa resiliência é muito importante. Sabendo também que, dado, né, as transformações longas dessa forma, muitos conflitos vão surgir nessa jornada, nesse processo. Muitos conflitos. E o papel do líder aqui não é menosprezar ou fingir que esses conflitos não existam. Muito pelo contrário. Os conflitos, eles podem, até um certo ponto, ser saudáveis, né, para a transformação. Pode ajudar a você corrigir rotas no meio do caminho. Então, o líder, ele nunca pode evitar o confronto. Ele tem que saber o conflito. Ele tem que saber gerenciar os conflitos de uma maneira construtiva. Gerenciar conflitos de maneira construtiva é você realmente ter uma escutativa, é você ouvir todos os lados sem julgamento, claro, sabendo que existem interesses divergentes, muitas vezes, interesses pessoais, às vezes envolvidos de uma transformação. Então, é importante estar ciente de todo esse contexto que é complexo para saber gerenciar esses conflitos. Até um ponto de trazer, né, essas pessoas para dentro da mesma sala, com pontos de vista, visão diferente, mas para a mesma sala para discutir juntos e criar soluções juntos que podem transformar o projeto, transformar a jornada em algo ainda melhor. Mas não fugir desses conflitos é fundamental. Não ter medo do conflito, porque muitas vezes as pessoas têm uma natureza de querer manter, né, manter tudo bem, todo mundo feliz, e menosprezam esses conflitos que são importantes. E o líder não pode fazer isso. Porque a jornada é longa, os conflitos aparecem. Então, a resiliência para você manter o foco do time, manter a energia, isso é fundamental. Então, você sai lá de uma clareza de onde você quer chegar, a criação de um propósito, comunicar bem o propósito, gerar o engajamento, que consome energia, consome muita energia do líder, gerar um engajamento, influenciar, inspirar a organização para trazer todos para dentro do mesmo barco, gerando esse ambiente de confiança, transparência, essa segurança emocional para todo o time. E essa segurança emocional vai ser importante para quebrar as barreiras durante essa jornada. E é uma jornada longa, que precisa ser fatiada, que vão surgir muitos conflitos, e que esses conflitos precisam ser gerenciados juntamente com os riscos, sem perder a visão também do dia a dia. Muitas transformações, eu já vi isso, né, na minha jornada profissional, de que algumas transformações, os times focam tanto na transformação que esquecem no dia a dia. E as empresas, elas precisam entregar o dia a dia. Resultados do dia a dia, você nunca pode menosprezar. Porque o resultado que a companhia vai divulgar na bolsa por quarter lá, ele precisa estar on track. E se você esquece do resultado do dia a dia e foca só na transformação, provavelmente recursos terão que voltar da transformação. Você vai perder recursos da transformação para atuar no dia a dia, apagando incêndio, resolvendo problemas que deveriam ser gerenciados de uma forma proativa, para você conseguir realmente dedicar o tempo, dedicar o recurso na sua transformação. Então, muitas transformações na minha carreira, elas pareciam impossíveis, e algumas transformações que as pessoas não acreditavam, não viam o porquê de fazer no começo. Muitos, como eu disse no meu exemplo, não acreditavam que era possível aquela transformação dentro da empresa. E quando, de repente inclui o propósito, e inclui o engajamento, inclui as barreiras, a resiliência, de repente, essas transformações acontecem. E a gente vê isso dentro de todas as empresas. Transformações acontecendo, ou mesmo na sociedade.
E todas essas transformações, elas iniciaram porque alguém teve a coragem de desafiar o status quo, desafiar a forma atual de trabalho, visualizar alguma coisa melhor no futuro, e teve a coragem e a energia de mobilizar uma organização naquela direção. E todos nós aqui temos essa capacidade de gerar esse engajamento. Todos nós aqui temos essa capacidade de transformar. O que nós precisamos é encontrar essa coragem de transformar, encorajar os nossos filhos a praticar, né, essa liderança nas transformações, porque as transformações elas não vão parar de acontecer. A grande pergunta que nós temos não é qual transformação, como elas vão acontecer. As transformações elas vão acontecer, e a gente sente isso no nosso dia a dia. Cada vez elas estão mais rápidas, mais profundas, mais desafiadoras, então as transformações irão acontecer. Então essa pergunta não é a pergunta correta. A pergunta correta é: quem vai ter a coragem, a disposição e a resiliência de liderar essas grandes transformações? Obrigado pelo tempo de vocês. Deparo aqui. Obrigado ao Cito novamente aí pela oportunidade.